Amados, graça e paz. Deus nos falou, né? Já sois obedientes, não sois escravos da lei, usai a espada do Espírito. Nos falou da palavra de Deus que é verdade, que temos que manejar bem e se tiver de gloriar, gloriar no Senhor, né? Que nós temos que ser aprovados por Deus. E para não entrarmos em debate com os que se gloriam entre si, que medem entre si e se comparam, né? Agora, nós vamos no Evangelho de João, do versículo 19 ao 31. Diz assim: Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui nos fala, né, que Jesus, após a ressurreição, ele aparece, né, aos 11, né, e na verdade, antes ele aparece e Tomé não está, né, porque na verdade Judas, né, ele havia se suicidado, né? Então eram 11, porque ainda não tinham lançado sorte sobre Matias. E aqui ele aparece anteriormente aos 10 e conta a Tomé, e Tomé não crê, né, incredulidade. E depois, logo em seguida, já Tomé é presente, Tomé crê. E nos fala, né, que Jesus nos fala: aqueles que não viram e creram, obras maiores farão, né, em meu nome. Em Salmos 95, versículo 7, diz: Porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Nós precisamos de escutar a voz do Espírito Santo. A incredulidade, né, ela não coopera para a fé, ela não coopera para o milagre. A incredulidade, ela endurece o coração, a mente é cauterizada. Quando Moisés, por que Moisés, ele viu a promessa, mas não recebeu a promessa? Moisés e Arão era o porta-voz de Deus, era o sacerdote. O sacerdote, ele, como o véu não havia sido rasgado ainda,
né? O sacerdote somente ele adentrava e recebia as orientações e reportava ao povo. E ali em águas de Meribá, houve o povo sempre murmurando muito em relação, né, às coisas do mundo, queria água. E ali Deus ordena a Moisés: falai à rocha, independente da situação anterior, onde ele feriu a rocha. E Moisés, o povo acabou induzindo ele a pecar contra o Senhor, a desobedecer, porque ele fere a rocha, né, com o cajado. Que diferença tem isso, irmão, entre falar a rocha e ferir a rocha? Se a gente analisar Isaías 11, versículo 4, diz que antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro de sua boca exterminará os ímpios. A diferença é que, como era para Moisés falar ao invés de ferir, aquele povo estava acostumado com aquele cajado que representa a autoridade que Deus tinha concedido a Moisés. Mas agora, diferentemente, para aquele povo aquebrantasse o seu coração, né, o seu coração de pedra, que era incrédulo, que a mente cauterizada, a partir do momento que Moisés falasse à rocha, ali a autoridade, o cajado, seria de Deus, né? E não através da autoridade do cajado de Moisés. A palavra, né, ela é o cajado, né, de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é autoridade, né? Nós temos que falar em nome do Senhor, né? Nós temos que pregar em nome daquele que tudo pode, daquele que tudo executa, né? Daquele que tudo faz. Amém, amados? Então, nós precisamos de tirar a incredulidade. E isso só é possível através de sendo um milagre de Deus. Houve uma época, vou compartilhar um testemunho, que o testemunho fala muito bem. Logo que eu converti, eu tive alguns sonhos e também fui arrebatado, né? Não tenho que gloriar em nada, eu glorio no Senhor, mas Deus está pedindo para que eu conte. Então, às vezes eu não compreendi ainda sobre o reino espiritual. Foi logo que converti, e a gente ia e comentava com os irmãos, e às vezes eles riam, né, a respeito disso. E até que então, como eu não estava compreendendo aquelas visões, eu pedi ao próprio Deus que ele se revelasse, né, para que eu pudesse compreender o que estava acontecendo. E até então, num dia, eu tinha que fazer uma viagem, e eu estava no monte e queria uma confirmação se eu poderia ir naquela viagem. E orando e perguntando, e o Espírito Santo me revelou com uma voz audível, com uma voz de trovão. Ele disse: vai, meu filho. E a partir daquele dia em diante, a minha incredulidade foi embora, porque eu vi que a presença do Espírito, a presença de Deus, a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ela é real. E o que Deus está nos dizendo neste dia: peça para ter uma experiência com Deus. Peça para ouvir a sua voz. Peça algo, um sinal, para que a incredulidade, a dureza dos corações, né, ela desapareça. Peça a Deus um coração de carne. Peça a Deus um espírito puro, né, um espírito reto, íntegro, sincero. Amém, amados?
Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, louvado, santificado, exaltado é o teu nome. Pai, nós queremos te pedir que toda incredulidade em nossas vidas caia por terra, em nome de Jesus, e que o Senhor, aonde esse vídeo, este áudio chegar, manifeste através do Espírito Santo de Deus de uma forma sobrenatural. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.